internauta! No programa de hoje vamos falar de um assunto polêmico, que é a terceirização, que voltou à tona por causa da aprovação do texto base do projeto de lei 4.330 de 2004, pela Câmara dos Deputados na noite de 8 de abril. Hoje, podem ser terceirizados serviços de vigilância, limpeza e conservação, e também serviços especializados ligados à atividade meio do tomador do serviço. O temor é que qualquer atividade possa ser terceirizada. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o advogado e professor de Direito do Trabalho do IBMEC, Flávio Carvalho Monteiro de Andrade, e o presidente do Conselho de Relações do Trabalho da FIENG, Osmani Teixeira de Abreu. Professor Flávio, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a terceirização, porque muita gente está com dúvida em saber o que é uma terceirização. O senhor pode definir para a gente, por favor? Boa tarde, doutor Osmani, Juliana, muito obrigado pelo convite. Bom, nós atualmente, até daí o surgimento dessa proposta de projeto de lei, não temos um conceito que nos diz assim, especificamente o que é a terceirização. Então a gente pode entender a terceirização como qualquer contratação de mão de obra que for feita sem que aquela pessoa física ou jurídica que vá tomar os serviços faça a assinatura da carteira de forma direta. Então, qualquer relação de trabalho em que o tomador dos serviços não é aquele que efetivamente assina a carteira de trabalho, hoje é considerada como uma relação de trabalho terceirizada. E hoje, o que a lei permite? Normalmente a gente percebe muito nas empresas, os terceirizados normalmente são do serviço de limpeza ou então de vigilância. O que hoje é permitido por lei? Hoje, por lei, são permitidas terceirizações apenas nesses segmentos que você citou, que seria a área de conservação e limpeza e a área de vigilância. E nós temos também uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, que é a súmula de número 331, que regulamenta a questão, justamente por falta dessa lei específica, a Justiça do Trabalho definiu que também não podem ser terceirizadas as chamadas atividades fins, que seriam aquelas atividades essenciais ou principais da empresa. Essas precisam ser realizadas por funcionários contratados de forma direta. Agora, pode ser feito com relação à atividade meio? Sim. Agora, não tem uma definição legal do que é atividade meio, né? Exatamente. Esse é um dos problemas do atual sistema, porque o Tribunal Superior do Trabalho define que podem ser terceirizadas atividades meio, mas que não podem ser terceirizadas atividades fim, mas a gente não tem algum documento, alguma lei que nos oriente sobre o que seriam as atividades meio e as atividades fim nas diversas atividades econômicas. Como advogado trabalhista, também como professor, qual que é a sua avaliação da terceirização? Ela é mais positiva, ela é mais negativa? Qual a sua posição, professor? Bom, eu acredito assim, que a gente deva fazer sempre uma análise do nosso trabalho, do nosso direito do trabalho, à luz do que consta do nosso texto constitucional. E o nosso texto, ele preza em diversas passagens, digamos assim, pela dignidade do trabalhador, pelo valor social do trabalho. E dito isso, cabe dizer o seguinte, que a terceirização, a gente acredita que nós não podemos generalizar e dizer assim, é absolutamente boa ou é absolutamente ruim. A nossa experiência nos mostra que é algo que vem acompanhando o mercado de trabalho desde a Revolução Industrial. Sempre foi comum haver produção descentralizada e terceirizada, é algo que ocorreu de forma mais intensa no passado recente, mas que nos acompanha aí já há bastante tempo. Mas o que nos parece delicado e que seria o ponto assim, a ser tratado na lei é que hoje nós temos no nosso mercado de trabalho mais ou menos dois tipos de terceirização. Uma que busca uma maior especialização do serviço e que normalmente assim não entra em problemas com o direito do trabalho, e aquelas terceirizações que são utilizadas como uma forma única e exclusiva de redução de custos de mão de obra. Então, estas têm gerado assim, problemas para o mercado de trabalho, com contratações com salários mais baixos, contratos com maior rotatividade, ou seja, menor tempo de permanência no contrato, maiores índices de acidente de trabalho. Então, eu acho que o importante é a gente separar assim, essas terceirizações que são em busca de especialização dessas que são
unicamente, exclusivamente em busca de redução de custos com mão de obra. Senhor Osmani, boa tarde. O senhor é a favor ou é contra a terceirização e por quê? Nós somos a favor, sem dúvida nenhuma. Primeiro que a terceirização, e ele colocou muito, porque nós nos referimos, é terceirização para especialização. E, aliás, é importante dizer que o que está na lei é isso. Que a gente ouve um monte de coisa aí que, eu falo, onde é que o cara leu isso? Será que é a lei de algum país que eu não conheço? A terceirização que a lei prevê, o projeto que lá está, porque nós não sabemos ainda o que vai ser aprovado, o projeto ainda tem de votar emenda, depois vai para o Congresso, para o Senado, enfim. Nós já temos projeto de lei lá sobre esse tema que já está há mais de 15 anos, também não resolveu. Mas a terceirização que nós defendemos é aquela terceirização para especialização. E por que nós defendemos a lei? Porque é exatamente o que ele disse. Hoje não tem lei. Então, não tendo lei, apesar da posição do Tribunal Superior do Trabalho, que eu lamentavelmente não concordo com ela, porque ele tirou os argumentos dele que pode terceirizar atividade de meio e não atividade de fim. De onde que ele tirou isso? Isso não está escrito em lugar nenhum. E depois, eu duvido que nesse país tem alguém capaz de falar exatamente o que é atividade de meio e o que é atividade de fim. Porque a economia é tão entrelaçada que é muito difícil saber. Eu posso dizer para vocês que nós todos aqui gostamos de usar o smartphone, aqueles que podem, que usam o telefone celular. Isso é feito em várias partes do mundo, em várias empresas diferentes. Não é uma empresa que constrói um smartphone. Pega uma parte aqui, outra parte ali. E ainda ontem comprei, sábado, uma impressora que eu descobri, já imaginava. É tudo feito na China. Então, a terceirização, e aí eu tenho de lembrar que nós concorremos com o mundo, nós não concorremos só com o nosso vizinho do lado, nós concorremos com o mundo. E a terceirização está no mundo inteiro. Se nós não pudermos, tivermos uma forma de concorrer com o mundo, nós vamos ter mais coisa comprada na China, ou seja, vai gerar emprego lá no exterior e não emprego no Brasil. Agora, não haveria uma redução do valor pago ao trabalhador? Porque a empresa... ela tem a empresa tomadora, tem a outra empresa e ela precisa também lucrar em cima desse trabalhador. Lógico, empresa só existe se tiver lucro, isso é a primeira coisa. Mas não vai reduzir. Por que não vai reduzir? Aí entra num contexto. Como é que é feito um salário? O salário, primeiro, que é o contrário que muita gente acha, existe técnica para se fixar salário. São vários fatores. E eu falo isso com segurança, porque eu já fui gerente de cargo e salário de mais de uma empresa. Então, eu tive de aprender como é que se fixa o salário. Por que eu digo que não vai diminuir? Porque hoje, o menor salário que se pode pagar é o salário mínimo. Qualquer empresa contratante poderia perfeitamente contratar seu pessoal para salário mínimo. Agora, ela não o faz, é porque existe uma técnica de salário que se avalia a responsabilidade da pessoa, a necessidade de conhecimentos da pessoa e tudo mais. A terceirização que hoje existe realmente, mas tem terceirização, não paga. Tem sim, porque ela hoje é feita precariamente, é feita, ninguém sabe porque como... Porque o DIEESE afirma que normalmente se paga 25% menos. Não, olha, eu não concordo, sabe? Porque se paga quem? É outro erro que tem nesse país. Nós temos que comparar a função. Se a função do terceirizado é exatamente a mesma da outra empresa, e isso não deve ocorrer. Por quê? Porque você vai contratar a empresa especializada. E se você contratou a empresa, você não vai ter na sua empresa pessoa fazendo a mesma coisa. Este é o princípio. Depois, a anomalia, todo lugar tem, né? Todo mundo faz coisa contra a lei, não vai ter. E segundo, se é para pagar menos, a própria empresa contratante poderia pagar menos. Só que ela não é. Nós não defendemos terceirização para diminuir o salário de ninguém. Ela vai terceirizar é porque ela precisa de alguém que se dedique àquele assunto. Então, por exemplo, eu posso terceirizar uma área de informática. Vou contratar uma empresa especializada em informática que vai me dar um serviço. Dependendo da função, e isso eu falo sem medo de errar, o terceirizado ganha mais até do que alguém que está na empresa contratante. Mas depende das funções. Nós não podemos comparar a função de uma com função de outra para falar que a outra ganha menos. Qual que seria a principal vantagem para a indústria? Vamos supor que agora a lei fosse aprovada.
o projeto de lei, na verdade, fosse aprovado, vai entrar em vigor, qual que seria a principal vantagem para a indústria se a terceirização for aprovada? Vou dizer entre aspas, que eu já conversei com ele aqui, segurança jurídica. Nós, no Brasil, não temos segurança jurídica praticamente em área nenhuma. Na Justiça do Trabalho, mais ainda, e na terceirização, mais ainda. Ninguém sabe, quando hoje contrata um serviço, se aquilo realmente é atividade fim ou atividade meio. E aí acontece uma outra coisa muito importante que as pessoas que são contra têm de analisar. Como você não sabe, você tem de se precaver contra futuras ações trabalhistas. Você tem de fazer um fundo de reserva e tudo mais contra futuras ações trabalhistas. Considerando isso, duas coisas, o seu custo de trabalho sobe e você muitas vezes paga menos, e eu não estou falando de terceirizado, não, estou falando de empresa em geral. Você tem de pagar menos para ter uma reserva para quando for acionado na justiça, porque eu lamento dizer, mas nesse país, e eu falo com segurança, embora a maioria não concorde comigo, ninguém sabe o real custo de trabalho. Porque, aparentemente, enquanto o trabalhador está na empresa, você calcula isso, é fundo de garantia, isso, não sei o quê. Quando ele sai, as reclamações, eu não quero falar que existe indústria de reclamação, porque é feio, mas já tem lá, ele vai pedir dano moral, insalubridade, periculosidade, tendo ou não tendo. E ninguém sabe o que vai acontecer, porque os juízes, como diz aquela personagem da televisão, são gente quase igual a gente, né? Não, porque tem um que mandou prender uma moça aí porque ela falou que ele não era Deus, então a gente tem de fazer essas ressalvas. Mas eles são pessoas sujeitas a falhas igual nós mesmos, então nós ficamos, na realidade, na mão da interpretação de cada um. Atividade meio, atividade fim. Para mim pode ser uma coisa, a mesma atividade, para ele pode não ser. Então, primeira coisa, segurança jurídica. Em tese, porque depois nós não sabemos o que vai ser interpretado pelos juízes. Segundo, especialização. Ao contrário do que acontece hoje, não vai ser permitido terceirizar. Existe hoje empresas que terceirizam secretário, office boy, faxineiro. Pelo projeto de lei que existe, isso vai acabar. A empresa vai terceirizar uma atividade especializada. Então, ao contrário do que se pensa, eu acho que vai proteger muito mais. Nós temos que lembrar que nós temos entre mais ou menos 3 milhões de trabalhadores já terceirizados hoje, sem lei. Alguns, que quando houver a demanda da justiça, vai ser considerado legal, outros vão ser considerados ilegais. Esta lei regulamenta tudo isso. E outra coisa, você não perguntou, mas eu vou dizer, é que ninguém vai perder direito algum. Não vai tirar direito algum. O trabalhador vai ter carteira assinada do mesmo jeito, com todos os direitos. E mais, se você for olhar hoje na maioria das terceirizações, se você pegar, por exemplo, as que são permitidas, que ele disse bem, limpeza e vigilância. Você chega lá, o pessoal da limpeza não pode almoçar no restaurante da empresa. Isso que eu ia perguntar agora. A lei vai obrigar uma discriminação. A lei vai obrigar isso, por isso que ela vai proteger. A lei diz que é obrigado dar o mesmo sistema e mais. Se a empresa tiver um ambulatório médico que atende seus trabalhadores, fica obrigada a atender também os terceirizados. Então, ao contrário do que se diz por aí, esta lei vai ajudar a resolver o problema dessas pessoas. Acaba com... É uma discriminação. Não sei bem se seria discriminação, porque são empresas diferentes, mas é a prática. E a lei vai acabar com isso. Mas a lei não permitiria a terceirização de tudo? Terceirização? Não só da atividade. Hoje se permite atividade meio. Pela lei, isso atividade meio. Eu não quero entrar não haveria uma terceirização de tudo? Teoricamente, sim. Qualquer coisa. Não haveria, então, por exemplo, dentro de uma empresa, duas pessoas exercendo a mesma função, uma é funcionária e a outra é terceirizada, não haveria uma espécie de discriminação? Não, isso eu entendo que não teria, porque se você vai contratar alguém especializado, você não vai ter um dentro da empresa fazendo a mesma coisa. Isso não deveria ter. Não deveria ter. Mas o problema na prática, né? Mas olha, descumprimento de lei tem todo dia. É proibido roubar, é proibido corromper. Então, não é uma lei que vai resolver isso. Na realidade, o que resolve isso é punição para quem descumpre a lei. E é a mesma coisa que deve acontecer na fase da terceirização. Tem uma lei, mas se o cara não cumprir, punição nele. Uhum. Agora, professor, como que fica a questão da pessoalidade, de subordinação dentro da questão da terceirização? Porque hoje o terceirizado ele não pode receber ordens da empresa, porque se eu estou dentro de uma empresa, mas eu não sou funcionário dela, eu estou apenas prestando um serviço, a pessoa não pode me dar ordem.
Como que fica essa questão da ordem, da pessoalidade, da subordinação? Como que funciona hoje e como que ficaria se houver essa mudança na lei? Hoje esse é um critério também que pode levar à configuração do vínculo empregatício diretamente com o tomador. Se o tomador exercer um poder de subordinação sobre o empregado terceirizado, a Justiça do Trabalho atualmente tem entendido que isso leva a uma constatação de fraude nessa relação de trabalho e que ela tem que então ser redirecionada para o tomador de serviço. O texto do projeto de lei 4330, uma das críticas assim que nós entendemos que é cabível é uma redação pouco clara em algumas matérias. Então, especificamente nesse ponto, nos parece que o texto ainda traz um pouco assim de insegurança, não deixando muito claro se esse cenário vai ser mantido ou se esse cenário vai ser alterado diante da nova proposta de terceirização, porque, ao que nos parece num primeiro momento, o texto daria uma possibilidade mais ampla de terceirização e isso implicaria em alguma forma de subordinação do terceirizado, ainda que indireta, porque hoje a Justiça também já tem entendido que pode haver subordinação mesmo sem a presença de ordens diretas. Então, acredito que esse é um dos pontos que talvez precise ser melhor trabalhado no projeto e, por isso, a nossa ressalva, não quanto a uma regulamentação, que eu concordo com o doutor Osmani, eu acho que é uma realidade que hoje já existe no nosso mercado em números muito expressivos, então não há como se negar esse fato, a gente precisa de refletir, de trabalhar para um cenário, acredito que onde a dignidade do trabalhador seja preservada, lembrando até que num cenário de médio e de longo prazo isso é de interesse, inclusive, do próprio empresário, porque o salário precisa atender às demandas básicas do trabalhador, senão ele não vai ter condições de consumir. Então, a gente precisa ter um mercado interno também cada vez mais forte. Mas acredito que o novo projeto, entre outros problemas, contém um problema nesse sentido de não deixar muito claro o que vai acontecer com a questão da subordinação, quais seriam os limites para o exercício dessa subordinação. Porque para ser empregado, um dos requisitos é a subordinação. Isso, esse é um requisito da CLT e que certamente não vai ser alterado pelo projeto de lei 4330. Então, a gente vai ficar diante desse cenário aí, continua valendo a mesma interpretação da lei que existe hoje, antes do projeto de lei. Eu entendo que o projeto deixa isso um pouco obscuro demais. Subordinação, quer dizer, receber ordens, né? E cumprir essas ordens. É até uma questão que vem sendo discutida muito pela doutrina trabalhista. O que seria a subordinação nos dias de hoje, nos dias de tecnologia cada vez mais avançada, onde às vezes eu posso ter um controle sobre a produção, às vezes até muito mais eficiente e efetivo com meios automatizados e tecnológicos do que utilizando o tradicional chefe ou supervisor ou coordenador de setor. Então, esse é um problema que tem sido discutido hoje na Justiça do Trabalho. Se não seria necessário também a gente começar a olhar a subordinação com um olhar mais contemporâneo e que justamente embarcasse outras situações de dependência que não exclusivamente a presença de ordens diretas. Porque hoje o que vigora é que se eu tenho uma empresa e eu terceirizo o serviço de limpeza, eu não posso dar ordem para aquela moça da limpeza. Exato, né? Hoje, pelo sistema atual, você precisaria de se reportar ao representante legal da empresa terceirizada e fazer as suas considerações para que ele, então, de uma forma não personalizada, ou seja, não dirigida a um empregado ou outro especificamente, melhore as condições do serviço que você está achando que não estão satisfeitas. Professor, na sua avaliação, qual que é o ponto, algum dos pontos, melhor dizendo, que precisam ser revistos desse projeto de lei? Quais são as principais polêmicas? Bom, voltando aqui à nossa fala inicial, eu acredito que não é uma questão assim de escolha entre uma medida mais liberalizante ou menos liberalizante, mas que é a interpretação do que a nossa Constituição pretende para o nosso mercado de trabalho. Então, o que nos parece é que nós temos que pensar hoje em mecanismos que possibilitem que a Constituição seja efetivada no Brasil, garantindo aos trabalhadores, como lá consta, efetiva qualidade de vida, dignidade humana, direito ao lazer, à segurança e tudo mais, saúde, enfim, tudo que um cidadão precisa para poder desenvolver suas aptidões.
Então, acredito até que, vamos dizer, talvez antes mesmo de pensar em regulamentar a terceirização, nós precisássemos discutir outras questões, como, por exemplo, a regulamentação do nosso inciso 1º do artigo 7º da Constituição Federal, que trata da proibição da dispensa arbitrária do empregado no contrato de trabalho, que eu acredito até que fosse uma premissa básica para se falar depois em terceirização, mas agora sendo mais objetivo quanto à sua pergunta, assim, acredito que os pontos mais polêmicos sejam esses: quais tipos de atividades poderão ser terceirizadas, se isso, né, se vamos definir... Não haveria uma abertura para que tudo pudesse ser terceirizado? É como o doutor Osmani disse, né, acho que o texto é ambíguo, porque de um lado o texto não faz ressalva quanto à terceirização de atividades meio e de atividade fim, mas de outro lado diz que as empresas terceirizadas vão ter que ser especializadas nos seus respectivos segmentos. E acho que o maior problema aí, que parece que já está sendo objeto de novas análises por parte do Congresso, é quanto à questão do enquadramento sindical do terceirizado. Hoje o projeto, na forma como está, ele menciona de forma muito simplória que a contribuição sindical do terceirizado vai ser dirigida para o sindicato do seu tomador de serviços, o que pode dar margem para a interpretação de que as regras do sindicato do tomador de serviços vão se expandir também para os terceirizados, mas não há uma clareza muito grande sobre isso. Eu acredito, em resumo, o seguinte, né, que nós temos que, como o doutor Osmani bem colocou, acredito que o difícil é achar o ponto que leva a esse caminho, mas o caminho acho que é o que todos querem. A gente conseguir extinguir do nosso mercado de trabalho a terceirização precarizante, que busca de forma cega e de forma ilegítima a redução de custos de mão de obra, daquela terceirização que busca especialização, que busca ajudar a empresa a conseguir cumprir uma atividade que não é muito comum a prática dela e que ela precisa mesmo de um serviço especializado. Ou seja, né, a gente criar um mercado que ao mesmo tempo protege o trabalhador hipossuficiente, mas que ao mesmo tempo permite a evolução tecnológica e a melhoria na prestação de serviços e na confecção de produtos. E, Sr. Osmani, a mesma pergunta que eu fiz para o professor, quais os pontos que o senhor considera mais polêmicos desse projeto de lei? Bom, primeiro no Brasil, eu vou repetir o que eu acho que já falei rapidamente aqui, lei antes do judiciário começar a julgar, é difícil saber o que é ponto polêmico, porque... E nós temos exemplo na Justiça do Trabalho demais. A coisa funciona durante 50 anos, um dia você fala, não é isso mais, é outra coisa. Agora, o que eu acho polêmico, que ele colocou, é a respeito de exatamente isso, quando ela fala que poderão ser atividades, qualquer atividade, pode aparecer perfeitamente um julgador, fala, não, essa atividade que ele fala aqui é só atividade meia, ou seja, voltar àquela discussão anterior. Então, não está muito claro. Contra outro ponto, não. Eu acho até que, salvo engano, lá está muito claro que o trabalhador da empresa terceirizada não pode receber ordens ou ser comandado pelo trabalhador da contratante. O que ele disse é verdade, isso já se deduz da lei. A rigor, nem precisaria descrever isso numa lei de terceirização, porque isso para mim já está muito claro. Mas como exigem, isso às vezes acontece, você fala, mas isso não acontece? Acontece, não sabe o que acontece. Tem contratante que dá ordem, mas isso está errado. E hoje não tem uma lei dizendo claramente isso. Então, nesta lei, pelo que eu me lembro, está dito expressamente. E, evidentemente, você fala, mas se o cara continuar dando ordem, é aquilo que eu te falei, só tem um jeito de punir e eu sei qual é a punição. A justiça vai dizer que ele, na realidade, é empregado da contratante. Já faz isso hoje, né? Então, não é que vai mudar. Esses pontos ainda vão ter discussão. E, lamentavelmente, nós não podemos ficar aqui sonhando que saiu uma lei que pacificou tudo. Não vai pacificar, porque vai ter todo dia alguém levantando um tema diferente. Mas, pelo menos, nós vamos ter um texto legal em que nos basear, o que hoje não tem. Hoje não tem lei nenhuma cuidando disso. Então, o Tribunal Superior do Trabalho faz a interpretação dele, os outros tribunais fazem a deles, cada juiz faz a sua interpretação, como eu disse, os juízes são diferentes, então nós teremos pelo menos um texto básico. Ainda que depois se diga, não, o que está escrito aqui não é isso, o que está escrito é isso. Mais ou menos, eu vou fazer uma brincadeira, que é igual a Bíblia, cada religião interpreta a Bíblia da sua forma. Na lei não é muito diferente, não. Agora, pelo menos tem um texto para ser interpretado.
Hoje nós não temos esse texto. Uhum. Agora, se fala muito dessa questão de que o terceirizado ganha 25% menos e que ele trabalha 3 horas a mais por semana do que um trabalhador, um funcionário mesmo da empresa. O senhor concorda com isso? Não, isso não é verdade. Eu estou falando como regra geral, viu? Porque de repente vocês trazem um caso aqui para mim e me mostra. Isso não é verdade no termo da lei, porque a lei diz, e a Constituição, que a jornada máxima semanal são 44 horas. A lei diz que qualquer trabalhador pode fazer 2 horas extra por dia, 10 por dia. Isso vale para a empresa contratante, vale para a empresa terceirizada, e pelo contrário, olha, eu negocio com vários sindicatos aí, e constantemente, e eu não vou entrar no mérito disso, todos eles dizem que o trabalhador lá trabalha demais, a empresa tal trabalha demais. Então, essa reclamação que trabalha demais, muitas vezes será verdade, outras vezes não será, mas não tem nada a ver com terceirização. Tanto o empregado da empresa contratante como o empregado da empresa contratada, a jornada deles será sempre a mesma. Agora, se tem alguém que abusa e manda o cara trabalhar 24 horas, isso não é um mal da terceirização. Isso é um mal do caráter do empregador que está fazendo isso. Agora, não ajudaria a indústria realmente a reduzir custo, a terceirização? Depende, pode reduzir custo sim, porque eu parto do princípio que todo mundo que é especializado faz mais barato. Quem não sabe o que está fazendo faz muito mais caro. Se você me colocar para cozinhar lá em casa, vai ser um arraso, porque eu não sei fazer. Agora, a cozinheira que sabe fazer todo dia. Na indústria não é diferente, não. Quem é especializado tem condição de fazer muito mais barato e cada dia descobrir... Mas o especializado, ele geralmente não ganha mais porque ele é muito especializado? Mas às vezes ganha. Mas é o que eu disse, essa história que o terceirizado vai ganhar menos não é verdade. Vai depender da função. Então, numa empresa especializada, terceirizada, vai ter gente ganhando mais e vai ter gente ganhando menos. Evidentemente que as funções mais simples, em toda e qualquer empresa, ganham menos. Isso é a mesma coisa. Na terceirização, eu disse aqui, se não disse, pensei. Se eu contratar uma empresa especializada em informática, especializada mesmo, você pode saber que as pessoas lá ganharão muito mais do que na minha empresa comum, porque a especialização deles tem de ser muito maior do que a dos meus trabalhadores. Mas a empresa prestadora de serviços, como ela ainda vai fornecer um empregado para o senhor, por exemplo, ela tem que lucrar em cima desse empregado. Mas é lógico, todo mundo tem que lucrar. Então ela tem que diminuir o salário dele? Não, por que vai ter que diminuir? Mas ela não tem que arcar com os encargos? Ela que cobra o preço que mereça. Preço também é fixado com 2 coisas. Primeiro é o que o cliente pode pagar, né? Não adianta eu me considerar o melhor advogado do mundo, vem um cliente e fala assim, quanto você vai me cobrar para um parecer? Eu falo assim, 300 mil reais. Ele não pode pagar. Isso eu estou falando de caso particular. Empresa é a mesma coisa. Ela vai ter de contratar, se tiver de pagar mais, vai pagar. Ela tem de saber negociar com o contratante o preço que ela precisa. Olha, eu não acho que salário seja meio de ganhar dinheiro. O salário é meio de ganhar dinheiro para quem trabalha. Eu digo para o empregador. A empresa tem de ganhar dinheiro por outras formas, melhorando a qualidade, melhorando a produtividade. Aliás, isso é que dá ganho para a empresa, principalmente produtividade. E produtividade você pode ter com o seu empregado, pode ter com a empresa terceirizada, que aí a produtividade vai ser da terceirizada. Então não tem nada uma coisa com a outra, que tem de abaixar o salário porque vai ter de ter lucro. Lógico que vai ter lucro. Eu não imagino discutir empresa sem lucro, ou seja, almoço de graça não existe. Agora, além da questão que o senhor apontou aí de segurança jurídica, por que a indústria quer a terceirização e é a favor desse projeto? Para poder especializar, com segurança jurídica. Porque hoje pode, mas quem disse que pode? Você terceiriza a sua área de logística. Logística é uma área especializada, tem gente que treina como é que faz, como é que não faz, para várias empresas. Importante dizer, inclusive, que a terceirização não é para terceirizar para uma empresa. A empresa especializada vai fazer serviço para várias empresas, ela se põe no mercado. Você pode montar, por exemplo, uma empresa de especializada em manutenção. Ela vai prestar serviço para todas as empresas que têm aquele tipo de máquina que ela é especializada em fazer manutenção. E é por isso, falando no tema que ele falou de sindicato, que não é possível
você negociar com o sindicato da categoria, porque o empregado da terceirizada, a rigor, ele hoje está na Mannesmann, amanhã ele está na Fiat, depois da manhã ele está na ArcelorMittal, depois pode estar até no Hospital Mater Dei, depende da especialização dela. Então é evidente, cada empresa que ele está, ele tem de ter uma regra única para ele. Então ele é isso, ele é porque a gente sempre... Ele não trabalharia com menos ânimo, no sentido de que hoje eu estou aqui, amanhã eu estou em outra empresa, você acha que ele não vestiria menos a camisa da empresa? Depende de como a empresa dele administra o pessoal. Nós temos empresas que nada tem de terceirização, e eu conheço várias, que ninguém lá trabalha com ânimo, porque a empresa não sabe administrar seu pessoal. Aí é um problema da empresa. Eu não vou falar do dono, mas poderia falar do dono da empresa, do sistema que a empresa tem de administrar pessoas. Nós temos pessoas que não vestem a camisa em centenas, talvez milhares de empresas existentes no Brasil que não são terceirizadas. Então, o problema do cara se esforçar depende de como ele é tratado na empresa para a qual ele trabalha e da qual ele recebe. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, professor, a mesma pergunta, o senhor concorda com esses dados do Diese? Eles afirmam que o trabalhador terceirizado, ele ganha 25% menos, trabalha 3 horas a mais por semana. E há dados também de vários sindicatos trabalhistas que falam que muitas vezes ele está mais apto a ficar doente, porque ele tem que cumprir muita mais meta ainda do que o funcionário normal, e não haveria um respaldo por parte da empresa, porque ele não é funcionário. O senhor concorda com isso e acha que a terceirização, pelo menos o que vários sindicatos afirmam, poderia abrir um precedente para precarização ou mesmo uma discriminação entre o funcionário A e B, os dois trabalham na mesma empresa, só que um é terceirizado ou outro não? Não haveria uma espécie também de desincentivo a esse trabalhador? Bom, sobre os dados, foram dados apurados pelo DIEESE, então eu acho que é um organismo oficial, a gente precisa de levá-los em consideração, sim. E eles têm nos mostrado que o mercado de trabalho terceirizado tem produzido salários mais baixos, contratos de trabalho mais curtos, jornadas mais extensas e mais índices de acidente de trabalho. Aí por questões várias, né? Por exemplo, pela questão de que normalmente a empresa terceirizada ela tem menos capital para investir na proteção da saúde e da segurança dos seus trabalhadores, precisa espremer mais as suas margens de lucro para poder obter um resultado melhor. E a gente tem percebido também, assim, que eu acho que tem que ser uma preocupação nesse projeto de lei, é que nós temos tido no Brasil há muitos anos, já como o doutor Osmani bem colocou, a terceirização vem ocorrendo, né, com ou sem o projeto de lei 4330, é uma expansão do mercado de serviços no Brasil. Então, hoje é o principal componente do PIB, já há bastante tempo, é o mercado de serviços. Então, o que a gente percebe é que está havendo uma transferência dos trabalhadores que antes pertenciam a segmentos que proporcionam contratos de trabalho mais fortes, com salários maiores, com melhores condições de trabalho, como a indústria, o setor financeiro, e todo mundo está virando trabalhador do setor de serviços. Então, acredito assim, que se essa dinâmica não for parada, nós vamos chegar num momento no Brasil em que nós vamos ter uma separação completa entre o capital produtivo e o setor de serviços. E assim, nós vamos ter empresas exclusivamente de mão de obra e as empresas que detêm realmente os meios de produção e o capital. E eu acho que isso é um cenário preocupante, né? Nós já tivemos experiências parecidas no passado, no início da Revolução Industrial, essa exploração, vamos dizer assim, com poucas cautelas. Então, eu acredito assim que a gente já, até algumas perguntas que a gente pode fazer, né? É um pressuposto básico do direito do trabalho, é de que muito dificilmente uma medida trabalhista agrada ao mesmo tempo empregado e empregador, porque há um conflito de interesses quase que inevitável e permanente em todas as situações. Então, já é um mau sinal essa proposta ser tão bem aceita pelo segmento industrial, porque se interessa tanto a indústria, a gente pode presumir com alguma segurança que não deve interessar tanto ao trabalhador. Não seria uma espécie também de tiro no pé a partir do momento que se paga menos? Essa pessoa tem menos recursos para gastar e movimentar a economia? Eu acredito que sim, acho que é uma função menosprezada do direito do trabalho no Brasil,
que é essa função assim, capaz de trazer mais distribuição de renda, fortalecimento do mercado interno e até progresso tecnológico. A gente percebe, por exemplo, os países da Europa Ocidental e os países mais desenvolvidos como os Estados Unidos, o trabalho doméstico foi praticamente extinto porque lá é muito caro ter trabalhador doméstico. E no Brasil, como nós temos um direito do trabalho que proporciona relações de trabalho muito baratas, digamos assim, comparadas a esses países, a gente ainda tem essa concepção de que trabalho doméstico é quase que algo natural e inerente à vida em sociedade. Então, na verdade, o Brasil, assim, né, na nossa modesta sentir, ele peca por não ter implementado ainda as garantias trabalhistas que estão propostas na Constituição de 88, principalmente algumas até que precisariam ser inovadas para, de fato, a gente ter um cenário de maior proteção do trabalhador e que, na nossa opinião, isso traria um fortalecimento do mercado interno, uma melhoria no progresso social e econômico de forma geral, como se percebeu em outros países da Europa Ocidental, Inglaterra, França, Alemanha, Estados Unidos, por exemplo, onde, independente do sistema legislativo trabalhista não ser igual ao nosso, há, com certeza, um valor muito mais caro para a contratação de mão de obra, mesmo considerando os custos indiretos que existem no Brasil, com encargos e tributos, a nossa mão de obra ainda é bem mais barata. Agora, como que fica a questão da responsabilidade? Hoje, se a empresa que tem a empresa tomadora e tem a empresa que presta o serviço. Se ela deixa de pagar o terceirizado tem que recorrer a quem hoje e o que mudaria com o projeto de lei se ele realmente virar lei? A ideia do projeto é manter a mesma metodologia do sistema atual, que é a de responsabilização subsidiária ou de corresponsabilização. Primeiramente, responde o contratante direto e, se ele não tiver patrimônio para responder pelas dívidas dos seus empregados, então o tomador de serviços responde na medida do tempo em que aquele terceirizado passou prestando serviço nas suas dependências, ele responde por aquele período do contrato de forma subsidiária. O projeto de lei, por hora, mantém essa responsabilização subsidiária. É um dos pontos, inclusive, que estão sob polêmica aí no projeto, porque alguns entendem que seria mais adequado uma responsabilização solidária, que seria as duas empresas terem de responder já de imediato, simultaneamente, por todas as dívidas trabalhistas dos terceirizados. Esse eu acho que é até um ponto assim que, de uma forma ou de outra, se chega no patrimônio da tomadora de serviços. Então, eu acredito que, apesar de muito alarde nesse aspecto, não me parece um ponto principal. Assim, agora, com relação ao serviço público, o que se tem falado muito, se divulgado muito, é a questão de que os concursos públicos poderiam diminuir ou até mesmo acabar em função da questão da terceirização. Hoje, como que funciona a terceirização do serviço público e o que poderia mudar? O senhor acredita também que haveria uma redução de concursos públicos? Bom, a lei ela não é muito abrangente quanto ao serviço público, né? Ela até faz remissão à lei de licitações e dizendo, né, que as contratações continuarão ter que respeitar os processos licitatórios. O Estado também não pode terceirizar nas contratações da administração pública direta e fundacional, em alguns outros segmentos também. Então, me parece que, na verdade, hoje a gente já vive um momento muito preocupante, porque o serviço público tem terceirizado bastante, talvez até as estatísticas são um pouco truncadas, mas talvez há uma expansão maior de terceirização no serviço público do que no serviço privado. Né, já ouvimos estatísticas até de que as médias salariais já estariam mais baixas no serviço público do que no serviço privado. Então, me parece que esse também é um problema que precisaria ser tratado de forma mais abrangente no projeto de lei, se nós queremos realmente melhorar esses procedimentos de terceirização no Brasil. Uma das principais frentes seria tratar da terceirização no serviço público, que hoje tem sido feita de forma indiscriminada e ainda gerando assim desvantagens para o trabalhador se comparado ao trabalhador terceirizado do segmento privado. Por exemplo,
Hoje, o trabalhador terceirizado do segmento privado, ele tem a certeza de que a empresa tomadora vai responder automaticamente pelas suas dívidas trabalhistas se a empresa contratante não responder. No serviço público não é assim. A administração pública só responde se o trabalhador conseguir provar que o serviço público não fiscalizou a contento o contrato de terceirização no qual ele estava inserido. Então, hoje, na verdade, há uma vantagem competitiva para o Estado terceirizar com menos possibilidade de responsabilização, o que parece violar aí, né, alguns princípios inerentes ao Estado e ao direito público, né, como o princípio da moralidade, da eficiência administrativa e entre outros. Seu Osmani, o senhor acredita também que haveria uma redução, se fala muito disso, de redução de concurso público, ou acabaria concurso? O senhor concorda com isso? Acha que isso é realmente viável? Não, essa é a tática do terrorismo, né? Quem decide concurso público é a Constituição do Brasil. E nós temos em Minas um exemplo de que isso não ocorrerá, atual. O famoso projeto de lei 100, que no Aécio fez uma lei, autorizando contratar não sei quantos, por coincidência parece que são 100 mil pessoas, né? Coincidência do número, sem concurso público. O Supremo Tribunal foi lá e derrubou, falando essa lei não pode. Se a lei da terceirização fizesse isso, coisa que não faz, ela seria inconstitucional. Então não vai mudar nada, o serviço público vai continuar contratando, o que ele falou é verdade, eu conheço, isso é uma vergonha que tem hoje no Brasil. E para demonstrar que isso não é culpa da eventual lei de terceirização, não. Muito pelo contrário. É uma falha da administração pública. Mas o concurso público é norma constitucional. Lei nenhuma pode tirar. Nem que quisesse. Mas ela também não pretende fazer isso, não. Agora, uma dúvida que eu acho que fica na mente de muita gente, porque a maioria das pessoas são trabalhadoras, é com relação a essa questão das obrigações. As obrigações do terceirizado ficam na mão da empresa terceirizada, a empresa que presta serviço. Ela que tem o comando, é a empresa terceirizada que tem o comando de seu trabalhador. Ou seja, ela tem que arcar com todos os custos trabalhistas. Com todos os custos trabalhistas, mas como ele disse muito bem, se ela não fizer isso, o contratante vai pagar por isso, né? Então ela é responsável por tudo. Agora, tem na lei também, embora eu entenda que isso não interessa muito ao trabalhador, porque isso é briga entre os dois, que a empresa terceirizada, ela tem de fazer um fundo de reserva para, se ela por acaso não cumprir as obrigações, esse dinheiro está depositado e saca. Mas isso é, na realidade, uma briga entre a terceirizada e a outra, porque, de fato, o que importa para o trabalhador é o que está expresso na lei, que a contratante é responsável. Igual ele disse, explicou exatamente. Quer dizer, de qualquer forma, se alguém não pagar, se o empregador da terceirizada não pagar, o contratante vai ter de pagar tudo. Então, essa tranquilidade existe, já era então, nesse assim. ponto, o trabalhador não tem que se preocupar com terceirização nesse sentido. Nada, não vai perder nada, como não vai perder direito nenhum, eu já disse, os direitos dele são o mesmo. Agora, o problema de número de DIEESE, eu também gosto de brincar a respeito de pesquisa, de média. Eu tive um amigo que disse o seguinte, se você botar um homem com os pés no forno e a cabeça no congelador, a temperatura dele média é boa, mas ele morre. Então, quando se trabalha com média, tem de considerar uma coisa, eu não conheço naturalmente os detalhes da pesquisa do DIEESE, mas eu não tenho dúvida, porque a maioria das terceirizações no Brasil são limpeza e vigilância. Limpeza, não preciso dizer, não estou fazendo propaganda, que normalmente são salários mais baixos. Então, se você joga nisso numa média, você vai concluir que realmente eles estão ganhando menos, mas eu volto a insistir. Não é porque é terceirizada, é porque a atividade, o grande volume de atividade contratada é a atividade que paga salário mais baixo. Sem entrar no mérito se deve pagar ou não deve pagar, é a realidade. São atividades que pagam. Então acontece esse tipo de coisa. Agora, o Sindeletro aqui de Minas Gerais, afirma de que a maioria dos trabalhadores que sofrem acidentes, em torno aí entre 80% a 90%, acabam que são terceirizados. Porque a empresa prestadora de serviço muitas vezes não tem tanto interesse, não tem tantos recursos para fazer cursos
e tudo mais. O senhor realmente concorda com isso? Eu também depois repassa a mesma pergunta para o professor. Concordo, então, que eles devem defender essa lei, porque lá está previsto que a responsabilidade de segurança do trabalho é do contratante. Então, eles deviam sair na rua para vir defender essa lei. Agora, não posso contestar o tipo de trabalho, mas eu volto a dizer, só como para raciocínio, qual é o tipo de trabalhador? Porque nós sabemos, querendo ou não, que tem uma série de atividades que são mais sujeitas a acidente. Lógico, eu não tenho dúvida em afirmar que o motoqueiro, embora muita gente que não trabalha de motoqueiro tenha moto, é um cara que corre risco muitas vezes superior a um motorista de automóvel. Isso não tem dúvida. Todo dia o pronto-socorro está cheio de motoqueiro. Então, nessa pesquisa do Sindialeto, que eu não estou discutindo, porque eu não conheço, tem de olhar que tipo de trabalhador está sofrendo acidente. Isso é por quê? E, aliás, a lei, doutora, que sabe disso, já diz que determinadas atividades, a insegurança ou a periculosidade é do tipo de atividade que determina o pagamento disso. Então, teríamos de ver se o aumento é maior do terceirizado, porque é o terceirizado que faz essa atividade mais perigosa. Mas eu volto a dizer, se for, é lógico que tem que procurar evitar, mas eu digo, primeiro que, pela lei, a responsabilidade já vai ser do contratante. E segundo, é evidente que prevenção tem de fazer de sempre, mas eu não debitaria ao fato de ser terceirizado. Professor, o senhor concorda? Como é que fica essa questão de que muitos sindicatos falam isso, que boa parte dos acidentes acontecem com terceirizados? O doutor Osmani acredita que as ponderações são procedentes, né? Estatística, a gente sempre tem que tomar cuidado com elas, porque elas nos mostram uma realidade que às vezes não corresponde àquilo que efetivamente se passa. Mas também é inquestionável que hoje no Brasil, de forma geral, a gente tem um elevado índice de acidentes do trabalho e de desenvolvimento de doenças profissionais e, ao que tudo nos parece, essas incidências seriam maiores nos trabalhadores terceirizados. Eu acho que isso nos remete a um ponto até que não foi mencionado aqui ainda de forma muito abrangente, que é novamente essa questão da representação sindical. Eu acredito que o projeto de lei acaba fazendo uma reforma profunda no nosso modelo de representação sindical. Hoje no Brasil nós temos, foi o último dado que eu ouvi falar, que já não é muito novo, já eram pelo menos 20 mil sindicatos de empregados no Brasil, o que cria uma fragmentação do poder dos sindicatos muito grande, que acaba, a gente hoje percebe uma desconfiança muito grande em relação aos sindicatos, dos próprios trabalhadores, não confiam na representação efetuada pelos seus sindicatos, e nos parece que o PL indiretamente, vamos dizer, agrava esse problema, então tira ainda mais do trabalhador essa possibilidade de se reunir, na forma prevista na Constituição, que seria através da representação coletiva e sindical, para poder lutar por melhores condições de trabalho. Em qual sindicato ele se enquadraria? Porque vamos supor que eu trabalho para uma determinada empresa, só que vamos supor que eu tenho uma determinada profissão. Eu ficaria em qual pelo sindicato? Nosso modelo e pelo que parece que é a proposta da lei, você hoje, o que determina o seu enquadramento sindical não é o seu trabalho, mas a atividade preponderante da empresa que assina a sua carteira. Então, se ela você é prestadora de terceirizado, serviços, você vai ser, o seu sindicato deixa de ser o do tomador e passa. Mas, por exemplo, eu sou médica, mas a empresa é prestadora de serviços. Eu estaria dentro do sindicato dos médicos ou dentro da empresa de prestação de serviços, Não haveria, então, um enfraquecimento, de certa forma, dos sindicatos? É exatamente isso que nos preocupa e que a gente acredita que pode contribuir. Porque há sindicatos que falam justamente isso, que eles não conseguem representar essas pessoas, os terceirizados. Eles ficam sem representação, aí como que fica a questão de acordo coletivo, convenção coletiva? Exatamente. Como a cada nova empresa terceirizada, a gente tem praticamente o surgimento de uma nova atividade no setor de serviço que pode gerar um novo enquadramento sindical para o trabalhador, ou seja, um novo sindicato dentro do universo já existente. Hoje, como é que funciona e como que ficaria? Hoje o sistema já é assim. Então, por isso é que a terceirização tem sido um dos aspectos que a torna tão problemática no Brasil. Eu tenho que me enquadrar na atividade da sua empresa. Da empresa. Então, se você, por exemplo, trabalha num hospital, você vai ser vinculado aos sindicatos de hospitais e de empregados de hospitais. Se você é terceirizado, mesmo se eu for como médica, auxiliar por exemplo, de eu não poderia estar no sindicato dos médicos. Médico não é um bom exemplo, porque ele tem uma legislação específica, mas vamos imaginar o auxiliar de escritório.
né, que trabalha no hospital. Hoje ele é empregado do hospital e tem o seu sindicato, o sindicato que protege os empregados de hospitais. Ficaria mais fácil essa... Não, o auxiliar é melhor, mas então vamos imaginar que o hospital terceirize esse auxiliar de escritório para uma empresa de auxiliares de escritório. Aí o sindicato dele passaria a ser o sindicato dos prestadores de serviços de empresas. Hoje já é assim. Hoje já é assim e é o que o projeto pretende manter, ou seja, a cada surgimento de um novo tipo de empresa, numa nova atividade no setor de serviço, surge-se a reboque um novo sindicato, fragmentando o sindicato anterior, com relação a isso, a gerando muitos problemas e fragmentando muito, né? Para a gente ter uma ideia, na Alemanha, por exemplo, o número estimado total de sindicatos gira em torno de 9. Por quê? Né? Nós temos sindicatos que são capazes assim, de reunir as diversas classes trabalhadoras para poderem, né, fazer frente assim, quando necessário, a esses avanços, talvez um pouco desmedidos assim do mercado. Então, acredito que isso gostaria de falar um pouquinho poderia também prejudicar a questão da saúde e da segurança, porque menos representação sindical, mais rotatividade no emprego. Parece que é um emprego assim, mais fragilizado, há vamos dizer assim, né, o terceirizado, é até um ponto, né, que foi levantado por um dos deputados, agora eu não vou me lembrar o nome, durante a discussão na Câmara, que estava a favor da proibição do projeto, ou seja, contra o projeto, e é uma reflexão que eu deixo aqui, né, para todos, porque nós temos que pensar na Constituição e na representação do povo, né, e não só em interesses assim, de um ou de outro lado. E ele sugeriu a seguinte questão, olha, basta a gente, né, se nós estamos aqui representando a vontade dos trabalhadores e a Constituição, a gente pode só fazer uma pergunta que eu acho que ajuda a gente a chegar a uma conclusão. Pergunte-se para algum trabalhador direto se ele quer ser terceirizado e pergunte para algum terceirizado se ele não gostaria de ser empregado direto. Se a gente encontrar essas respostas, né, como é proposto pelo Congresso atualmente por aqueles que defendem o projeto, eu acho que a gente pode discutir isso da forma como está proposta. Queria dizer o seguinte, o problema que ele falou do sindicalismo não é um problema da lei de terceirização, é um problema da lei brasileira, que eu, como doutrinador, inclusive, sou contra, eu não concordo com esse sistema. Mas é o que está, inclusive, eu estive lendo o parecer final do relator, e ele disse que manteve aquilo que está lá, porque é o que está na nossa Constituição, na nossa lei. Ele não queria criar uma lei que já contraria. Agora, só para lembrar que hoje, a categoria que se chama de profissionais liberais, que é por isso que ele falou que o seu exemplo não é bom, médico, engenheiro, dentista e por aí afora, eles não são representados pelo sindicato da categoria predominante. Ou seja, se alguém trabalha na Fiat Automóveis, por exemplo, se ele é médico, dentista, ele não é representado pelo sindicato de metalúrgicos, porque ele tem seu sindicato específico, independentemente da empresa que trabalha. É a diferença. Como ele disse muito bem, a regra geral é que o trabalhador pertence ao sindicato segundo o tipo de empresa que ele trabalha, exceto os profissionais liberais e os denominados categoria diferenciada, que nós temos desenhista, dentre outros, garçom, secretária. Essa turma toda não pertence à categoria dominante, independentemente de terceirização. Quando você faz uma convenção coletiva com metalúrgica, o pessoal está todo de fora, isso hoje, pelo sistema sindical. E é lógico que o terceirizado, como ele muito bem disse, se ele vai trabalhar numa empresa cuja atividade seja enquadrada como comercial, ele vai pertencer ao sindicato dos comerciários. E, aliás, a grande briga sindical é essa, porque os grandes sindicatos não querem perder filiados. Tanto que, se vocês devem acompanhar na televisão, vocês veem lá líder sindical de determinadas centrais defendendo a lei da terceirização. Por quê? A lei da terceirização, eu digo que ela não cuida, mas ela ratifica, entre aspas, tudo isso, que o cara que for comerciário vai ser comerciário. Então, essas pessoas lá, líderes sindicais, líderes de centrais, defendem porque sabem que está fortalecendo o lado deles. Sindicato do Comércio, por exemplo. Enquanto os metalúrgicos não querem porque está enfraquecendo o lado deles de metalúrgicos. Por quê? Independentemente até se vai ter precarização ou não, que eu já disse que não vai ter. Porque eles vão perder associado, vão perder arrecadação. E muito grande. Se você tem uma empresa grande que terceiriza 1.000 empregados para uma área que antes era metalúrgica e passa a ser considerada comercial em virtude da atividade, aquele sindicato perdeu 1.000 filiados, em todos os sentidos.
Então existe essa briga também, que na realidade é a briga pelo poder, porque pela lei, eu concordo, ela mantém isso mesmo. Cada um, quer dizer, não é a lei que cria, ela mantém o que está na legislação brasileira. Cada trabalhador é representado pelo sindicato correspondente à categoria econômica do empresário. Então, quem trabalha, disse muito bem, quem trabalha em hospital é representado pelo sindicato, exceto os médicos que têm outro hospital. Entendeu? Então, não é, eu volto a dizer, a lei de terceirização, para mim, não muda em nada do problema sindical. O que muda é a lei brasileira de sindicalização, que eu, por exemplo, acho que já devia ter sido mudada há muito tempo, mas a gente também não vê os líderes sindicais fazendo muita força para mudar isso não, viu? Essa é a grande realidade. Eu milito no ramo há muito tempo e não vejo nenhum líder sindical brigando para acabar com o sistema brasileiro, que foi feito, como quase todo mundo, pelo menos os mais antigos sabe, copiado do sistema fascista de Benito Mussolini, Getúlio Vargas implantou. O certo é que todo mundo que veio depois de Getúlio Vargas gostou do sistema, ninguém quis mudar. E ele está aí até hoje. Ele traz problemas, sim. Mas eu volto a dizer, não é a lei da terceirização, é o sistema constitucional e sindical brasileiro, que precisa ser mudado, precisa. Professor, eu queria agradecer a presença do senhor e deixar mais um tempinho para o senhor fazer as considerações finais. Se o senhor é contra ou a favor da terceirização e por quê? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, Juliana. Doutor Osmani, foi um prazer estar com o senhor aqui e precisando, estamos sempre às ordens. Acho que o principal já foi falado, assim, acho que o mais importante é a gente abrir esse espaço para o debate, porque é uma matéria que precisa de receber um tratamento, acredito que legislativo. No Brasil, a gente tem uma cultura, né, de precisar de leis para poder regulamentar a vida e, como bem disse o doutor Osmani, mesmo assim ainda, depois que vem a lei, a gente nunca sabe bem o que vai acontecer. Então, eu acredito que nesse ponto a gente comunga do mesmo entendimento de que precisa haver algum tipo de regulamentação, alguma atitude em relação a esse problema. Mas o jeito que está nesse projeto. Mas acredito que o projeto precisa ser amadurecido, né, para tratar, por exemplo, dessa questão do enquadramento sindical, da questão das possibilidades aí de terceirizar-se atividade fim, atividade meio, se não haveria um limite, assim, para também não criarmos um cenário onde a gente possa ter empresas sem empregados, né, porque isso talvez possa vir a violar até um princípio nosso constitucional, que é o princípio da função social, da propriedade privada e da empresa como um todo, né, assim, mesmo o capital privado hoje, ele precisa de atender algumas demandas sociais, então não nos parece que seria isso, inclusive, né, como o doutor Osmani bem pontuou, não é a intenção de nenhum dos lados, porque poderia ser prejudicial até para o próprio mercado interno brasileiro aí num cenário futuro. Então, acho que o importante é, vamos dizer, utilizarmos esse momento para inclusive, pensarmos em todo o nosso modelo trabalhista, né? O doutor Osmani lembrou bem, talvez uma mudança até mais importante aí, que nem é discutida, é sobre essas reformas que a gente precisa no nosso modelo sindical, que talvez, enquanto não vier, né? Acho que são dois pontos centrais. Essas reformas no modelo sindical, principalmente para acabar com a unicidade sindical e para rever essas receitas sindicais obrigatórias por lei, que acabam desestimulando a atividade sindical no Brasil, e também a questão da regulamentação da proteção contra a dispensa sem justa causa ou dispensa arbitrária, que hoje no Brasil é um direito constitucional que não foi regulamentado, então não está em vigência, e que ajudaria muito a amadurecer as discussões trabalhistas, porque aí o próprio empregado, né, ele poderia ser também um ator a participar dessas discussões e a se envolver mais nessas questões? Pela lei, hoje, se eu sou uma empresa, eu poderia demitir, caso a lei seja aprovada, eu poderia demitir todo mundo e contratar como terceirizado ou tem alguma vedação nesse caso? Me parece que a lei traz um dispositivo de que quem já foi empregado direto não vai poder ser contratado como terceirizado por um prazo de 12 ou de 24 meses. Então, acho que tem alguma proteção nesse sentido, para não haver uma terceirização, né? Um estímulo assim, imediato a acabar com toda a contratação direta. Você acredita que haveria um estímulo a essa terceirização, no primeiro momento? Como o doutor Osmani bem colocou também, por enquanto a gente vive uma expectativa porque a gente ainda não sabe qual vai ser a redação final do projeto, né? Se o texto for mesmo aprovado, como é que ele vai ser aprovado. Na forma como ele está hoje, me parece que sim, mas qualquer detalhe que for alterado aí, por exemplo, né, se conseguirem uma alteração nessa questão do enquadramento sindical,
se o terceirizado começar a ter os mesmos benefícios, né, sindicais que os empregados direto, talvez a gente já veja uma mudança completa nesse cenário, porque aí a mão de obra terceirizada, ela perde muito esse estímulo de ser uma mão de obra mais barata e menos custosa, e talvez não seja assim uma panaceia como, né, o projeto de lei parece hoje para os empresários, um remédio para solucionar tudo quanto é tipo de mal e de problema, porque o Brasil realmente tem problemas, né, de crescimento econômico graves. A gente só entende que a gente não pode, né, melhorar a produtividade do Brasil às custas da redução dos valores de salário e de benefícios trabalhistas. A gente precisa investir em tecnologia, em infraestrutura, em educação. Senhor Osmani, muito obrigada pela presença e deixo aqui alguns minutos para o senhor fazer suas considerações finais. Eu vou começar. Bom, primeiro agradecer a vocês o convite e começar brincando. Eu gosto muito de brincar, parafrasear um ator aí que dizia, quando eu era criança pequena lá em Ubá, eles falavam que comunista comia criancinha. Você não deve ter pego esse tempo, não. Tem hora que eu vejo certos discursos que parece que o empregador come criancinha. Porque o que eu quero dizer é o seguinte, o empregador sabe muito bem, estou falando como regra geral, exceções tem exceções. O que ele pode terceirizar, o que não pode? Empregador nenhum vai chegar e terceirizar tudo, fechar a empresa. Isso é balela, isso é para fazer terrorismo. Só se for um doido, e se fizer isso, ele vai durar 3 meses, daí 3 meses ele está fechado. Não vai fazer isso, isso não vai acontecer. E já existem casos hoje, a gente que está no ramo sabe, eles sabem inclusive, de empresas que já terceirizaram, e já voltaram para aquilo que se chama de primarização, porque chegaram à conclusão que, no caso, a terceirização não foi benéfica. Ou piorou a qualidade, ou aumentou os custos. Porque não quer dizer que terceirização vai diminuir custo, não, pode aumentar. Depende de o que você está terceirizando, como terceirizando. Então, esse medo, essa conversa que vai acabar com a carteira, primeiro que não vai acabar, que o terceirizado vai ter carteira profissional também, mas que o empresário, isso não existe. Vai ter, inclusive, alguém fala, vai gerar tantos mil empregos. Eu não me arrisco a falar isso, não, que terceirização vai aumentar a quantidade de emprego. Não sei, vai depender de uma série de fatores. Mas eu gosto de dizer o seguinte, precisa confiar, como diz o outro, que país é esse, né? Precisa confiar mais também no empresário. Eu sei que tem empresário desonesto. Aliás, desonestidade existe, lamentavelmente, em todos os campos. Mas a maioria do empresário, ele sabe o que pode terceirizar, o que não pode. Ninguém vai terceirizar algo, como você perguntou aí. Mas se o cara não vestir a camisa, se a empresa souber que vai acontecer, ela não vai terceirizar. A empresa sabe que hoje quem manda é o cliente. A empresa tem de oferecer 2 coisas para o cliente, qualidade e preço. Se não oferecer essas 2 coisas, a sobrevivência dela acaba. Eu já disse, nós concorremos com o mundo inteiro, não é com o vizinho do lado. Então, essas preocupações aí não existem. Agora, eu concordo. Lei, sempre discutindo. Aliás, o mérito é discussão. Eu gostei muito de discutir com o professor, porque ele tem o ponto de vista dele, tem algumas coisas que ele fala que eu não concordo, mas isso é o mérito. Mas ele sabe o que está falando, sabe o que às vezes me deixa nervoso? É ver pessoas que vêm para a televisão, falam um monte de coisa, sem saber o que está falando, coloca na lei coisa que não tem. Outro dia, inclusive, eu vi um debate entre o Paulinho e o Vicentinho, o Paulinho estava até de bom humor. O Paulinho virou, Vicentinho, essa lei que você está falando aí eu não conheço não, nem o projeto que está aqui não. Essas coisas realmente é difícil, mas uma discussão assim é fundamental. Ele tem de colocar o que ele pensa, eu posso não concordar, como algumas coisas eu não concordo, mas também é o meu ponto de vista. Agora, a gente tem de basear no seguinte, no fundamental, na lei que está sendo discutida, e não em imaginação das pessoas. Eu agradeço mais uma vez e fico satisfeito com o debate, porque debati com, embora, volto a dizer, tem a ponto de vista diferente dele, mas ele sabe o que está falando e fundamenta, porque eu posso não concordar, e muitas coisas não concordo mesmo, não. Tá bom? Okay. Obrigada, gente. Então é isso, internauta. A gente terminou hoje o nosso debate sobre terceirização. Mais informações, continue acompanhando no jornal O Tempo e também no nosso portal.